Equações, funções, gráficos de primeiro e segundo grau, parte 2. Nessa parte 2, nós teremos, então, as funções de segundo grau. Aqui a professora Letícia Vieira Guimarães, Matemática para Engenharia, UERGS em Guaíba. De segundo grau. Aí temos aqui um problema, né? Um problema de física, né? Um móvel se desloca em movimento variável e tem aceleração constante. Se esse movimento é variável com aceleração constante. A função que descreve matematicamente esse movimento mostra a posição do móvel em função do tempo, e é uma função quadrática ou função de segundo grau. Então, vocês veem aqui, né? Tá aqui, ó, a função é uma função P, né? P de posição, T de tempo. Esse T aqui é a variável. Então, isso aqui é como se a gente escreve, né? A gente indica que é uma função, né? P é uma função de T, que T é tempo, tá? A posição desse móvel, ou desse carro, ou dessa pessoa, alguma coisa que está se movimentando, é descrita por essa equação aqui. E essa equação é dita função quadrática, ou equação de segundo grau, né? Como a gente tem visto por aí. Certo? Função de segundo grau. No caso, a gente pode dizer que uma função quadrática, porque tem aqui um elemento ao quadrado, com a variável ao quadrado. Então, a posição desse móvel em função do tempo é igual ao tempo ao quadrado menos 10 vezes tempo mais 9. Normalmente, o tempo que se coloca aqui é o tempo em segundos, tá? Bom, aqui eu fiz, então, 11 pontos aqui, ó, 12 pontos. Calculei para 12 pontos, colocando o tempo, calculei a posição. Então, no tempo zero, a posição era 9, vamos dizer 9 metros de uma referência, certo? Como a gente já fez na função de primeiro grau, então, podemos dizer isso, né? Como temos a função de primeiro grau, podemos calcular também. Aqui, colocamos o tempo e calculamos posição. Tempo, posição. Tempo, posição. Então, esse negativo aqui quer dizer que, olha só, ele partiu de uma posição de 9 metros de uma referência, a referência sempre é zero. A posição zero, onde esse móvel estava em algum dia. E ele foi voltando, voltou 7 metros, voltou 12 metros, voltou 15 metros, voltou 16 metros, né? E voltou. Depois começou a reverteu de novo, né? Porque ele estava menos 16 metros, agora está menos 15, menos 12, menos 7 e voltou ao zero. Certo? Então, a posição desse móvel, ele vai e volta, né? Pois a posição descreve o quê? Se eu fizer um gráfico, né? Um gráfico dessa tabela aqui, se eu fizer um gráfico dessa tabela, né? Eu tenho um gráfico do tipo que é a parábola, né? Onde A igual a 1, B menos 10, C igual a 9, e nós temos então essa parábola aqui. Então, vocês veem aqui, ele sai de uma posição de 9, desce ao zero, menos 7, menos 12, menos 15, menos 16, e começa e volta à posição 9 aqui, já em 10 segundos. No 10º segundo, vocês veem aqui, ó. Esse é o primeiro segundo, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. No nono
Temos aqui a função quadrática, ou de segundo grau, é escrita como y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ax ao quadrado mais bx mais c, onde a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 3. Então, temos que y igual a x ao quadrado, né, porque a igual a 1, b igual a menos 2, então é menos 2x, e c igual a menos 3, tá aqui, menos 3. Então, essa é a função, tá, quadrática ou de segundo grau que a gente vai trabalhar agora. Essa aqui, então, vamos fazer a nossa tabelinha, elegendo alguns pontos aqui. O ponto P0, o x é menos 2. Então, tá aqui, ó, menos 2 ao quadrado é 4, né? Com menos 2 vezes 2 vezes menos 2 também dá 4, né? Então, daqui 4, aqui dá 4, dá 8, menos 3, 5, né? Tá? Então, agora vamos botar o ponto P1. Ponto P1 é menos 1 o x, então menos 1 ao quadrado igual a 1. Menos 2 vezes menos 1 é 2, né? É mais 2, né? Mais 2 mais 1 é 3, menos 3, 0. E assim por diante. Se o x é 0, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, aqui, então o que resta é menos 3. Tá? E assim fomos fazendo aqui. O que acontece? Quando o ponto for igual a 1, o x for igual a 1, 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 2 mais 1 é menos 1, menos 1 com menos 3, menos 4, né? E assim a gente vai fazendo aqui. Então, vocês percebem uma coisa aqui, ó. Temos aqui os pontos que correspondem às raízes da equação, né? Se fosse uma equação, agora é uma função. Então, é onde o x, esse x, quando o x é menos 1, y igual a 0. Então, menos 1 é uma das raízes, é o x', né? E o x duas linhas seria o 3, que também coloca a função em 0. Muito bem. Temos, então, aqui raiz e aqui a raiz. Menos 1 e 3, tá? Temos também, então, que aqui, por exemplo, daqui é 5, né? Menos 2 dá 5, 4 dá 5, né? Quando o x é menos 2, o y é igual a 5. Quando o x é 4, dá 5. Também dá 5. Olha aqui, quando dá 0, dá 0, ó. Aqui dá 0 no 1, menos 1, aliás, e no 3. Então, são as raízes, novamente, e aqui, menos 3, menos 3, tá? E aqui é o ponto de mínima dessa curva parabólica, tá? Então, temos aqui o ponto mínimo e temos a curva aqui, esses pontos aqui que eu desenhei nesse gráfico. Botei nesse gráfico, botei aqui, deu aqui no menos 4, né? No 1 deu menos 4, tá? 1 menos 4, 1 menos 4, 0 menos 3, né? 3, 0 e menos 1, 0. Menos 2, 5. 4, 5, olha lá, 5, né? Então, assim que se faz o desenho do gráfico. A gente parte de uma tabela, que a gente bota o valor do x, obtém o valor de y e coloca, então, no desenho do gráfico. Temos aqui os pontos, ó, tá? Em que eu vou marcando aqui os pontos que eu encontrei. Olha só. Certo? Menos 2 e 5, menos 1 e 0, né? Menos 2 é o x, 5 é o y, ó. 5 é o y, menos 2 é o x. Menos 1 é o x, 0 é o y, menos 1 tá aqui.
né? 0 e menos 3, 1 e menos 4, 1 menos 4, 2, né? 2, 2 menos 3, 5, não, 3 e 0, 0, 3 e 4 que deu 5. Ó, muito bem. Então, temos aqui outra função, a mesma função quadrática, e aqui então estamos reconhecendo que o x1 igual a menos 1 vai dar no ponto 0, y igual a 0, e x igual a 3, x2 igual a 3 também vai dar em y igual a 0, e que esses são os pontos que cruzam o eixo dos x, né? O eixo das abscissas. Portanto, essas são as raízes desta equação aqui que forma essa função, né? Tá? Aqui nós temos a nossa tabela anterior, os pontos que cruzam o eixo das abscissas e que são as raízes. Então, temos aqui que essa função, ela pode, então, ser escrita dessa forma: x menos raiz vezes x menos raiz. Tá? Raiz é 3, menos 3. Raiz é menos 1, mais 1. Né? Tá aí a outra raiz. E são os pontos onde a curva cruza o eixo x e y é igual a 0, portanto, né? No gráfico, os pontos estão em vermelho aqui, ó. Tá? Agora, tem esse aqui, que é o ponto roxo, né? Esse ponto aqui é esse coeficiente menos 3, que é onde cruza, então, o eixo dos y. A curva cruza o eixo dos y ou das ordenadas, certo? Muito bem. Então, neste gráfico, tá? A gente observa aqui, ó, onde se encontra o ponto mínimo da função quadrática. Se lembram que a gente calculava? É menos b sobre 2a, né? Menos b sobre 2a é menos 2 sobre 2, né? Menos 2 sobre 2 é 1. Então, x igual a 1 é o ponto de mínima desse gráfico, né? Porque a gente sabe que essa curva vai estar aberta para cima. Aberta assim, né? A boca dessa curva vai estar para esse lado aqui e não para esse lado aqui. Por quê? Porque o x aqui, x ao quadrado é positivo, certo? Temos aqui as raízes. Então, o y mínimo aqui acontece quando x é menos b sobre 2a, tá? Eu igual a 1, x igual a 1. Quando x é igual a 1, y é igual a menos 4. Esse é o ponto mínimo da curva ou da função quadrática que estamos analisando, certo? Tá aí, é o ponto mínimo, é o ponto verde. Tá aí, é o vértice desta parábola. Então, anotem aí. Aqui tem o vértice no verde. Aqui, então, é o terceiro coeficiente, o coeficiente C, né? Então, A é 1, B é menos 2, C é menos 3. Então, cruza aqui. E aqui, então, são as duas raízes, né? Então, isso é o fundamental para saber quando se trabalha com uma função quadrática.
Então, nesse slide atual, a gente tem duas funções aqui, ó. Essa é uma função, a original, aquela que nós estávamos trabalhando, né? Cuja o vértice está embaixo, né? Ou seria a mínima. O vértice é o ponto mínimo da parábola, ou seja, onde o menor y que tu vai ter, né? O menor valor de y dessa curva, né? Então, eu peguei e multipliquei por menos 1, olha só, multiplicando por menos 1, essa função dá menos x ao quadrado mais 2x menos 3, e aí a gente fica com essa função, com esses pontos no gráfico, com essa tabelinha. A tabela anterior é essa, né? E nós temos então agora a nova tabela. A tabela azul da função azul, a tabela vermelha da função vermelha. Vocês veem aqui, o vértice é o mínimo do y e aqui o vértice é o valor máximo do y, 4. É o valor máximo, que depois vai descer para 3, para 0, para menos 5, ó. Certo? Então, tá aqui, tem uns pontos onde cruza, que são as raízes. Aqui também as mesmas raízes, né? Temos as mesmas raízes, porém, aqui é o valor mínimo e aqui é o valor máximo, né? Para cada função, tá? Então, só multiplicando por menos 1, o que acontece é inverter isso tudo, né? Certo? Então, aqui vocês podem ver a anterior com a concavidade para cima, então, né? O A, que é o aqui é 1, positivo. Aqui o A é menos 1, negativo, menor que zero. Então, a concavidade muda, certo? Olha, tá? O A é o primeiro coeficiente aqui, tá bom? Aqui nós temos, então, essa outra função, 2x ao quadrado mais x menos 3, né? Que nós temos aqui, então, que o A, o coeficiente A é 2, né? E é positivo, então a concavidade é para cima, então é desse tipo aqui que nós estamos falando, né? C é menos 3, então cruza aqui embaixo, tá? Então já dá para ter uma ideia. E quando x igual a zero, então y igual a menos 3, que é isso que indica aqui, tá? E achando, então, as raízes da equação, a gente acha as raízes, a primeira raiz é menos 3 e a outra é mais 1, tá? Então, tá aqui, ó, menos 3 sobre 2, aliás, né? Menos 3 sobre 2, porque tem esse 2 aqui, tá? Então, a raiz é menos 3 sobre 2. E a outra raiz vai ser 1 mais 1, que é onde cruza, então, menos 3 sobre 2 mais 1 vai ser aqui, que é onde cruza o eixo dos x, ou o eixo das abscissas, certo? Então, quando y igual a zero, x igual a menos 3 sobre 2. Quando y igual a zero também, x igual a 1. Acontece duas vezes. Acontece duas vezes. Por causa das duas raízes diferentes que temos aqui. E o ponto de mínima é que x é igual a menos b sobre 2a, né? Então, b é 1 menos 1, 2a, a é igual a 2, 2 vezes 2 é 4, então é menos 1 sobre 4. Então, o ponto de mínima é menos 0,25, tá? Só que, então, claro, né? Tá bom. Então, e quando o x for igual a menos 0,25, y vai ser igual a menos 25. Tá?
Ah, não, é sobre 8, né? Menos 25 sobre 8, tá? Tá aqui. Então, tem um ponto de mínima que vai ser menos 25 sobre 8. Tá? Então, agora, com esses pontos aqui, ó, P0, P1 e P2 e P3, tá? Então, aqui nós temos os duas raízes, né? Temos o ponto de cruzamento do eixo Y e temos o ponto de mínima. Com isso, dá para fazer um esboço de um gráfico muito bom, né? Com esses pontos aí. Não precisa muito mais do que isso, certo? Então, tá aqui o esboço do gráfico com os pontos que a gente obteve, então, tá? Podia ser melhor se eu fizesse à mão, porque eu fiz aqui do Excel novamente, né? Tá? Aqui, então, temos três funções quadráticas diferentes, né? X ao quadrado menos 2x menos 3, aquela anterior, a primeira que a gente fez, com as duas raízes. Então, as duas raízes, uma é menos 1 e a outra é 3, tá? E y, então, sempre vai ser maior que menos 4. Então, a imagem dessa função, que é onde ficam os pontos dessa função. Os pontos dessa função vai ser sempre maior ou igual a menos 4, ó. O ponto de mínima é aqui, então, todos os valores de y vão ser daqui para cima. Então, essa imagem, a gente chama a imagem, tá? Desse gráfico aqui. Essa aqui, que é x ao quadrado menos 4x mais 4, ela tem o ponto de mínima dela, ela também ela é positiva aqui, né? Então, ela está virada para cima, né? A concavidade dela. E aqui, o ponto de mínima é o ponto de x igual a 2 e y igual a 0. Então, todo valor de y vai ser maior ou igual a 0. Olha só, o y a partir do 0 é que temos valores aqui, tá? E ela aqui, ela cruza no mesmo ponto, então as duas raízes são iguais e igual a 2, cruza aqui. Nesse caso, então, vocês veem que é um caso onde a parábola dessa função aqui, x ao quadrado menos 6x mais 10, onde ela cruza em 10, tá aqui, ó, cruza em 10, mas aqui embaixo que ela não cruza. Se não cruza aqui, não tem raízes nesses números reais, né? A raiz dela é no mundo do imaginário, né? Dos números imaginários, né? Mas esses aqui são iguais, né? São invertidos aqui, mais i, menos 3, mais 3 menos i, e mais 3 mais i, tá? Onde i é igual a raiz quadrada de menos 1. Nesse caso aqui, a imagem dessa função, y vai ser maior ou igual a 1, tá? Então, tu vê que o y nunca vai descer, vai ser menor do que 1 aqui. Sempre o y vai ser um valor acima ou igual a 1, certo? Prestem bem atenção. Então, aqui as raízes são complexas, tá? Então, a imagem aqui, o conjunto de imagem desse gráfico é y maior ou igual a menos 4. Desse aqui, y vai ser maior ou igual a 0. E aqui o y maior ou igual a 1. Tá? Então, o domínio de x e a imagem, o domínio é x e a imagem é y. Tá? Então, aqui nessa questão aqui, nós temos x ao quadrado menos 2x menos 3, tá? Onde a gente sabe que todo y vai ser maior que menos 4, então, y existe, é real, do conjunto dos números reais, R, tá? Para o domínio, o x, o domínio, então, que é x, ele vai do menos infinito até o infinito. Então, o x pode assumir qualquer valor, tá? Nessa função. E a imagem dessa função, quer dizer, quais valores que o y pode assumir? Ele pode assumir no conjunto dos números reais,
R, o y pode assumir valores maiores que menos 4, menores ou iguais a menos 4. A imagem y da função assume valores negativos, né? A imagem y da função assume valores negativos quando menos 1, x igual a x maior que menos 1 e menor que 3. Então, ela assume valores negativos a partir de menos 1 até 3. Olha só, os valores dessa função assumem um valor negativo nessa condição, entre menos 1 e 3. É interessante, né? Todas as funções elas vão ter domínio e vão ter imagem. Então, vocês já devem ficar bem antenados com esse vocabulário e prestar bem atenção e anotar isso aí. Parem agora o vídeo e anotem essas questões. Vamos examinar aqui o domínio x e a imagem y da função y igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Só olhando aqui, a gente já vê que o x pode assumir valores de menos infinito a mais infinito, sendo que de menos infinito até mais infinito de x, o y existe. Né? Existe, e a gente vê aqui que o y vai ser um valor mínimo dele, vai ser no ponto onde x é igual a 2, e o valor mínimo dele é 0. E a partir do 0, o y vai aumentando, certo? Então, a função assume valores acima ou igual a 0. Então, temos aqui essa próxima função, que é x ao quadrado menos 6x mais 10. Aqui a gente vê, então, que para qualquer x, aliás, vai ter um valor de y, certo? Vai seguir, você vai ter um valor de y. Então, o domínio x é de menos infinito até infinito no conjunto de números reais. E a imagem da função está no conjunto de números reais, onde y é maior ou igual a 1. Olha só. Y nunca vai ser menor que 1. Ó. Sempre vai assumir valores para cima maiores ou igual a 1. Tá? Essa vai ser a imagem. Muito bem. Exemplo de exercício, que considerando a função f dada por f de x igual a 5x ao quadrado menos 2x mais k menos 3, escreva a condição para que apresente duas raízes reais iguais. Determine o valor de k para que a função apresente raízes reais e desiguais. Então, a gente fez aqui, ó. Usei Bhaskara e encontrei, né, para as raízes reais iguais, o b ao quadrado menos 4ac tem que ser igual a 0. Para raízes reais diferentes, o b menos 4ac tem que ser maior que 0. Tá? Então, fizemos assim, ó. Temos aqui essa condição, a igual a 5, b igual a menos 2 e c igual a k menos 3. Nessa primeira condição, né? Tá? Vamos colocar, então, achamos que k vai ter que ser igual a 3,2, tá? Botei b ao quadrado menos 4ac, ficou 4 menos 20 vezes k menos 3, deu isso aqui. K igual a 3,2. No segundo caso, b ao quadrado menos 4ac maior que 0, 64 menos 20k maior que 0, tiramos daqui, ó, tem que ser maior que 0, o k tem que ser menor que 3,2, tá? Essas são as condições e essas são as duas respostas do exemplo. Outro exemplo, então, qual a área máxima de um retângulo cujo perímetro é 80 metros? Bom,
O perímetro do retângulo é 2 vezes x mais y, onde x é um lado do retângulo e y é o outro lado do retângulo, tá? Bom. Então, e a área é x vezes y. A área do retângulo, então, vai ser, veja aqui, temos o seguinte, o perímetro é 80 metros, então, 2 vezes x mais y igual a 80. X mais y igual a 40. Y igual a 40 menos x. Então, colocamos na área do retângulo. A área do retângulo é x vezes y. Se y é igual a 40 menos x, botamos aqui 40 menos x no lugar de y. E aí, ficamos com menos x ao quadrado mais 40x. X é igual a b sobre 2a, ficamos então com 40 menos 40 divididos por 2, né? Negativo, deu x igual a 20. A área do retângulo. Outro problema é o goleiro chuta a bola em um tiro de meta e a altura da bola em função da distância percorrida pela bola é descrita por uma parábola com altura máxima de 25 metros. Ó, já tem aqui uma altura máxima. Qual a função que descreve a trajetória da bola se ela se deslocou 50 metros à frente? Então, aqui tem 25 e aqui tem 50, né? Então, transportei e desenhei aqui a altura e distância. A de 0 a 50, ele fez uma altura de 25, certo? Então, aqui nós temos a máxima da função. E aqui nós temos as raízes da função. Olha só, a raiz 1 ficou 0 metros e a raiz 2 ficou 50 metros. E tá? Então, ficou x menos 0 vezes x menos 50. E aqui, observamos aqui que nós temos, então, a equação ou a função que gerou essa trajetória da bola nesse problema aqui, nesse exemplo, né? Tá? A altura da bola vai ser menos b sobre 2a. Menos b é, então, b é 50, né? Menos b é 50 sobre 2a e sobre 2 vezes 1. Deu 50 sobre 2, vai dar 25, como a gente viu aqui. Tá? Então, essa é a função que descreve a trajetória da bola. Muito bem. Aula em vídeo quantas vezes quiser, forem necessárias. Escreva as função quadrática, né, ou de segundo grau. Identifique os coeficientes a, b e c. Analise na função as raízes, o vértice, o domínio, a imagem. Refaça os gráficos mostrados nessa aula no seu caderninho. Pergunte, né? E faça, então, suas perguntas por e-mail. E vamos em frente.